O Exorcismo de Emily Rose, um dos filmes mais impressionantes e aterrorizantes do século XXI, na verdade se trata de uma história real. Você sabia disso? Na vida real, Emily Rose se chamava Annalise Mitchell, e esse é o nosso quadro, Filmes de Terror que foram inspirados em uma história real. Meu nome é Vinícius Stringhetti e você é muito bem-vindo ao canal Aterrorizante. Annalise Mitchell, nascida em 21 de setembro de 1952, na cidade de Klingenberg, na Alemanha. Era uma jovem saudável e vinha de uma família muito religiosa. Em meados de 1968, quando ela ainda estava no colégio, as coisas começaram a mudar. Annalise passou a ter convulsões. No ano seguinte, ela teve seu primeiro ataque epilético. Os médicos ficaram intrigados e um neurologista da clínica psiquiátrica de Wolfsburg a diagnosticou com um tipo de epilepsia, conhecida como Grande Mal. Depois disso, Annalise passou a ter alucinações, clinicamente falando, é claro. Ela dizia que figuras demoníacas apareciam todas as vezes que ela tentava rezar. Ela também começou a escutar vozes que estariam a amaldiçoando. Devido a isso, Annalise entrou em uma crise profunda de depressão e chegou até mesmo a pensar em cometer suicídio. Os anos se passaram e o seu quadro se agravou drasticamente. Em 1975, até sua aparência não era mais a mesma, e os seus pais se deram conta de que a medicina não poderia ajudá-la, pelo menos não naquele momento. Deu-se início então à busca por ajuda religiosa. Annalise foi levada a um exorcista de uma cidade vizinha, e pela primeira vez houve a confirmação de uma possessão. Embora a medicina a tenha diagnosticado com esquizofrenia, seus pais optaram por dar continuidade às sessões de exorcismo, que eram realizadas em sua maioria pelo padre Arnold Rentz e pelo pastor Ernst Alt. A essa altura, sua saúde estava muito debilitada. Annalise mal podia se alimentar e estava à beira da morte caso não fosse encontrada nenhuma solução. Os exorcistas usaram cerca de 67 ritos de exorcismo ao longo de 10 meses em uma média de 2 sessões por semana. Nada fez com que seu quadro regredisse. Annalise tinha um comportamento totalmente fora de padrão. Ela chegou a beber da própria urina, a comer insetos, a cabeça de um pássaro morto e agir como um cão durante vários dias. Dentre os espíritos que a possuíram, ela mesma citou nomes como Lúcifer, Caim, Nero, Judas, Hitler, entre outros grandes espíritos malignos que já assombraram a humanidade. Oficialmente, sua morte foi em 1º de julho de 1976. Após a morte de Annalise, por inanição, os 2 padres e os seus pais foram condenados por negligência resultante em morte, já que não a impediram de morrer. É extremamente aterrorizante pensar que Annalise tenha tido sua vida roubada por demônios, após longos anos de tortura em uma série de possessões demoníacas, que acabaram ceifando a vida da jovem. E é tão aterrorizante quanto imaginar que tudo isso não tenha passado de um quadro clínico que a medicina daquela época não tenha sido capaz de controlar, o que fez com que a família de Annalise, num ato de desespero, procurasse por uma solução milagrosa, não dando a devida atenção aos problemas de saúde que a jovem tinha, e assim participando indiretamente na piora do quadro da filha, o que infelizmente acabou resultando na sua morte. A seguir vocês irão ver um vídeo editado com imagens e áudios reais de algumas das sessões de exorcismo que foram realizadas com Annalise. Eu peço que vocês reflitam sobre todas as informações que foram dadas aqui hoje, a respeito da vida e da morte dessa jovem. Peço que vocês prestem muita atenção nas imagens e nos áudios que vocês estão prestes a ver e a ouvir. É sempre muito complicado falar dessa história, porque ela divide opiniões, mas analisem todos os fatos e tirem suas próprias conclusões. Afinal de contas, no que você acredita? Nein, mir Klötze. Mal mir Klötze. Oh, so gerne Milane, do, ich gerne, do. Siamo già andrai.
Was ist so eine Schneide? Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen. Im Namen des Dreifaltigen Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil In der Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Nein.